capítulo por capítulo e não avançava sem entender completamente, né? A história diz que ele, em um momento de crise espiritual, ele foi para um jardim, ele fez uma oração e Deus mostrou para ele que era para ele ir adiante nessa obra, né? Nós temos aqui a fazenda do Irã Exon. Ele era da igreja metodista. Um dia depois do desapontamento, na quarta-feira do dia 23 de outubro, ele, lembrando aquilo que ele tinha lido no livro de Hebreus, ele entendeu que a purificação do santuário não era aqui na terra, mas era no céu. Nós temos aqui o lugar que foi a primeira igreja, né? A primeira igreja adventista do sétimo dia. A gente não tem mais nenhum templo nessa região, mas se colocou uma pedra memorativa desta igreja. Nossa. Ok? Movimento Millerita, da onde surgiu a nossa igreja. Millerita porque vem do nome Guilherme Miller, que foi o fazendeiro que estudou as profecias e trouxe o movimento, né? Aqui temos a foto do Guilherme Miller. Esse aqui é o Joshua Himes. Ele era da igreja metodista. Ele foi o propagandista da área do marketing. Nós temos aqui Frederick Wheeler, aquele que deu origem o nome Adventistas do Sétimo Dia, né? Samuel, esse aqui o Thomas Prebble, ele também nos ajudou bastante em relação à pregação do evangelho naquela época, mas eu quero chamar a atenção aqui o Samuel Snow. Ele ajudou a questão do cálculo profético para chegar no ano 22 de outubro de 1954, né? Através da tipologia do dia da expiação. Esse aqui é o Rezenfoss, um professor millerita. Ele foi a primeira pessoa dentro do movimento adventista a ser chamado para o dom profético. Ele não aceitou, e aí esse dom foi passado para Ellen Harmon, né, que iria se tornar Ellen White depois quando casasse com Tiago. Os milleritas faziam o evangelismo em tendas de circo e muitas pessoas iam ouvi-lo. Essa aqui é a igreja metodista que a família Harmon congregava. Ellen, o seu pai, sua mãe, suas irmãs, eles congregavam nessa igreja. Eles foram excluídos da igreja em 1843 por aderirem às ideias de Miller em relação à segunda vinda de Cristo. Nossa. Ok? Ô, Ivo. Oi. A noiva está perguntando aqui. Ela tem uma irmã gêmea, vamos ver aqui já já. Ellen White? Lembra que eu falei para vocês do Joshua Himes? Eles tinham a ideia de fazer diagramas para as pregações. Então o PowerPoint da época eram esses, assim, entendeu? A gente vê aqui algumas coisas, né? Da profecia de Daniel, capítulo 8, 9, falando sobre as 70 semanas e os 2.300 anos, né? Aqui é uma parte reservada para falar da família White, né? Aqui nós temos a foto do pastor Tiago e da Ellen, uma cópia da certidão de casamento deles. Eles casaram em 30 de agosto de 1846. Uma foto da família. A irmã gêmea, quem perguntou está aqui, ó. Sua irmã Caroline, ok? Não tem nada. Lembra mesmo. Uma foto de 1872. Que É como vestido comparar a bonito. Dani com a Dai. Aqui também? Aqui também a sua irmã Elizabeth. Também. Lembra assim. É como comparar a Bibi com O mesmo a Gabi. penteado. Ó, vocês estão vendo aqui algumas residências, né? Essa residência aqui é a última que ela teve, na Califórnia, tá bom? Ó, bem chique, né? Hell's Pô, a Haven, letra dela é né? bonita. Olha nossa, como é que é a letra louco, dela, velho. tá vendo? Ó, o filho de Ellen White. Essa letra é original? Sim. Nossa, eu escrevi fora da... É cópia, né? Mas é a letra Esse é dela. o pai de Ellen White? Esse é o pai dela. E aquela mãe? Não, ela é Ellen. Ah, tá. Nossa, mas é diferente, né? Nossa, ela morreu com quantos anos? Ela morreu com 86, se não me engano. Aqui ela tá com 80. Ó, aqui é a foto dos dois filhos Nossa, velho. que sobreviveram, porque ela teve 4. Um deles foi meu Marcos. isso. Então ele foi o irmão Marcos. O mais velho é o Exxon e o mais novo aqui é o Willy, tá bom? Professor, ignora essas vozes no fundo. Ok, vamos aqui agora, ó. Esse aqui Licença. são os principais pioneiros da igreja adventista. Os que tiveram associados com a origem da nossa igreja, tá bom? Guilherme Miller era de qual igreja? Quem lembra? Batista. Urias Smith, ele foi responsável por ser um dos maiores organizadores do pensamento da doutrina do santuário Missionário, né? e também sobre a organização da igreja. Ele foi um grande escritor, editor da nossa igreja.
Ele foi o homem mais, como se diz, versátil da nossa igreja na primeira geração do Adventismo. Foi um grande homem, graças a ele e outras pessoas, a igreja se organizou, né? Raquel Oaks, ou como eu brinco, Raquel Carvalho, né? Ela era de qual igreja? Quem lembra? Metodista. Batista do Sétimo Dia. Ela que trouxe a mensagem do sábado, né? Sério? A Raquel. Geoff Smith. Joseph Geoff Bates, Bates, que ajudou na... ele era capitão, marinheiro, ele já veio ao Brasil, conheceu o Maranhão e outros lugares ali no Nordeste, né? A mulher dele que Dani, incentivou parece ele, contigo. né? A estudar a Bíblia. A mulher dele que falou assim, você vendeu tudo e os nossos filhos, vão comer o que agora? Foi? Falou isso? Foi no Deu ano. até os filhos. Ah, então confundi a história. Qual a mensagem que ele trouxe? Quem lembra? Comportagem. A mensagem de saúde veio através de Joseph Bates, ok? É por isso que eu não respondo. Errado! James White, aquele que se tornaria o esposo de Ellen Harmon, né? A grande contribuição dele foi que ele foi o organizador da nossa igreja. Em que ano a igreja foi organizada? Quem lembra? 1863 oficial, mas começou em Parabéns, 1861. 1863. a Ele nossa- foi o inteligente, menino. Ele foi o esposo, exatamente. John Ellis Andrews, o primeiro missionário oficialmente enviado pela Exato. Igreja Adventista Fizeram até para uma fora, Bíblia. além mar, ele foi para a Europa. Homem muito capaz, inteligente, grande teólogo. Ele sistematizou a doutrina do sábado, do santuário. Ele foi um dos grandes escritores adventistas na primeira geração e ele tinha grandes trechos da Bíblia memorizados, né? E onde que tá esses escritos? Tá tudo guardado Só uma no questão, cofre, mas a pastor. gente tem algumas coisas aqui para vocês verem, né? Ô, pastor, Oi. tem um rapaz que é o Chico daqui que ele mora aqui, que é o Chico Bíblia, eu acho. Chico Bíblia. Ele sabe toda a vida de cor. É verdade. Ele morreu? O Francisco Alves Pontes Ele é o nome autista. dele. Ele é uma bênção. Tá vivo, tá aqui. Ele tá sabe vivo. toda a vida de cor. Esse aqui foi o primeiro presidente da Associação Geral. Ele era milerita, um homem fortemente adepto do movimento ali abolicionista, e ele foi o nosso primeiro presidente, mostrando que a nossa igreja ela sempre esteve alinhada com a perspectiva bíblica contra a supremacia e o racismo que tinha nos Estados Unidos. Nosso primeiro presidente, ele era membro desse movimento de libertação dos escravos. Eu acho isso muito bonito, né? Loughborough foi o primeiro historiador. Recomendo vocês lerem o livro dele, O Grande Movimento Adventista. É um livro incrível. Ian Exon, o que ele fez? Que eu falei ali. É que é muita informação, né? Ele... Pode falar. Não sei não. É aquele metodista que, um dia depois do desapontamento, o que ele fez? Ele lembrou que ele leu em qual livro da Bíblia? Hebreus. Né? Dizendo que Cristo está onde? No santuário da terra ou do céu? Do céu. Do céu. Esse homem simpático aqui é o pioneiro da educação adventista. Uau! Woodley Haberbell, ele era o professor do ensino infantil. Imagina as crianças ali chegando, né? E o professor com uma barba desse tamanho. Não, ele que... Ah... Stephen Haskell, ele é um pioneiro do evangelismo adventista. E ele escreveu um livro muito bom que eu recomendo vocês lerem, A Cruz e Sua Sombra. E lá fala sobre Jesus e a tipologia do santuário, Olha tá que bom? lindo. Muito legal mesmo. Vamos dar uma olhadinha aqui agora. No início do ministério, a família White praticamente não tinha onde morar. Eles moravam de favor na casa de muitas famílias. Principalmente a família Kellogg, a família Armstrong. E aqui é uma das primeiras casas que eles tiveram. Eles trabalhavam muito, eram peregrinos e sempre eles recebiam pessoas na casa deles. Eles adotavam jovens, muitas vezes moravam de favor com eles. Tiveram uma vida muito missionária. Essa casa ainda existe? Ainda existe, está no Sítio Histórico Adventista, lá em Nova York, né? Estado de Nova York, né? Essa igreja aqui, gente, é a primeira igreja adventista dos mileritas a terem aceitado o sábado. E tinha um cemitério bem do lado. Então, essa igreja se tornou a primeira igreja adventista sabatista do sétimo dia, tá bom? Quem que congregava nessa igreja? Raquel Oaks. A Raquel um dia conversou com um pastor e ela levantou a mão, depois disse assim: pastor, eu preciso falar com você. Conversou no final: olha, você está falando para a gente guardar a lei de Deus, mas você não está guardando a lei de Deus. Nossa. Aí o pastor: e Parece no Raquel, filme. onde eu estou falhando?
Ela, você não está guardando um dos mandamentos de Deus. Vamos estudar. E eles estudaram. Tá. O pastor aceitou o sábado, ele ensinou o sábado para a congregação aceitou o sábado e se tornaram a primeira congregação sabatista. Quem que ouviu a história? Joseph Bates. E foi ele que levou para a família White. Então a Ellen White não foi a primeira a guardar o sábado. Foi quem? Raquel, o Joseph e depois Ellen. E o marido, o Tiago. E ó, demoraram para aceitar. Sim. Né? Como tudo, né? Vamos dar uma olhadinha aqui, mais algumas coisas. Acho que 2 anos depois do casamento que eles Vou aceitaram. falar já. Nós somos comportores, certo? A igreja adventista, ela teve 3 frentes. A primeira frente foi qual? Publicações, na estratégia divina. A igreja adventista ia começar com publicações. Na sequência, qual foi a próxima obra que Deus começou na igreja? Quem lembra? Depois de publicações. Rádio, TV, missionário. A obra da saúde. Então, abrir os sanatórios e os hospitais. E qual foi a terceira grande obra adventista? Escola, educação adventista, né? Vocês estão vendo aqui a primeira publicação adventista. Aquela que o pastor Tiago White mandou fazer numa gráfica sem ter um centavo no bolso. Lembra da história? Sim. Que ele deu um passo de fé, ele não queria, lindo. Mas a mulher falou, olha, eu tive uma visão, as publicações adventistas é para se espalhar para o mundo todo. Como folhas de outono. Ela falou que viu luzes a jorrar no mundo inteiro. E aí Deus falava assim, tenham coragem, publica que vai crescer. Lembra que o pastor Tiago recebeu uma carta com dinheiro? Misteriosa e tal, aquela coisa toda? E descobriu quem foi? Nunca se descobriu, né? E aqui então, a primeira publicação adventista. Em inglês, quem que está escrito aqui, o título? Presente atual. The Present Truth. O que está escrito? O que significa? A verdade, alguma coisa. A verdade presente. Exatamente. Eita, Duolingo tá rendendo. Vocês estão vendo aqui uma Bíblia típica de família daquela época da época vitoriana, século XIX. Foi esse que a Ellen White ficou assim? Então, Ellen White, ela teve vários momentos em visão pública, certo? Principalmente no início do ministério, para validar o seu ministério profético. Várias vezes ela ficou com Bíblia levantada, não foi só uma ou 2 vezes, Mas será foram que esse aqui? várias. Essa é a mesma Bíblia da edição que ficou conhecida quando ela visitou a família Sargent, que eram 2 irmãos opositores de Ellen White. E olha só o que eles fizeram. Nossa. Vou resumir muito a história. Eles fizeram um jornal para difamar a gente, os adventistas do 7º dia. E estavam fazendo uma publicação contra a nossa igreja. E aí um dia a Ellen White se encontrou com eles e falou, nossa, eu poderia estar num culto com vocês em algum momento? Eles falaram, vamos sim, a gente vai estar em tal sábado ali naquela igreja. Só que eles mentiram. Eles foram para o norte, enquanto que eles mandaram Ellen White ir para o sul. Nossa. E a história diz que os cavalos mudaram o rumo. Ela não entendeu por quê, mas deixou o cavalo ir. E o cavalo parou na frente de uma casa. Glória. Ela não conhecia a casa, mas ela recebeu a instrução do anjo que era para tocar naquela porta. Ela tocou na porta. Nossa, Deus é lindo. Quando abre a porta, quem abriu? O Dona sargent, Maria. o cara que tinha mandado ela ir para outro lugar. Eles ficaram muito surpresos. No meio do culto, ela entra em visão. E aí eles falam, eita, tá endemoniado, é Satanás. E aí pega a Bíblia, começaram a orar, louvar, em voz alta e gritar. E ela, nada mudava, e todo mundo vendo publicamente. Tentava mexer o braço, não conseguia, mexer a cabeça, não conseguia. Até que eles tinham uma ideia, não, o diabo não gosta de Bíblia. Se eu pegar uma Bíblia aqui, o diabo vai sair daqui. E aí pegaram a Bíblia mais pesada e colocaram assim na barriga dela, empurrando na barriga dela, né? Porque colocava a mão na cabeça para tirar o demônio, qualquer coisa. Castelo forte. E era dura que nem uma pedra. E ela olhando para cima. Quando ela entrava em visão, ela falava assim: glória, glória, glória. E aí começava, ficava parada assim e não respirava e tal. Não respirava? Não respirava. Não respira. Quando menos imagina, Ellen pega a Bíblia com a mão esquerda, começa a folhear sem olhar. E vai E falando. colocando, Começa a assim. andar no meio do povo. Sendo. Vai na frente do sargent, o carinha lá, aponta o dedo no verso, Coloca começa a por cima. falar todo o verso recitado. Vai andando e vai para outra pessoa. Ela leu dezenas de textos. E cada texto era um tapa na cara de cada um daqueles que estavam duvidando do dom dela. Depois desse dia, muitas pessoas ali ficaram com isso na cabeça, quiseram estudar mais e depois se tornaram adventistas do 7º dia. Ok?
Queridos, vocês estão vendo aqui um quadro do Alfred Lee. Só não cortando, mas aqui também tá a primeira visão, que tá marcado. Exatamente. O Alfred Lee, ele é, até hoje, tá vivo, ele tá no Instagram, quem quiser. Ele é um artista nosso e na década de 80 a Associação Geral pediu para ele fazer um quadro sobre a primeira visão de Ellen White. Na visão, que é bem complexa, ela vê um povo andando por um caminho o quê? Estreito. Se você perceber, esse quadro segue uma ordem cronológica. Aqui é a primeira geração de adventistas, até chegar aqui, ó, na nossa terceira geração, que hoje a gente já está na quarta, quinta geração, né? Então, olha só, na primeira parte do quadro, o que nós temos aqui? A primeira visão dela, o momento que Joseph Bakes, que era capitão do navio, se converteu ao ver a visão dela sobre os planetas, sobre o cosmos, que ele fez, lembra? O pastor Tiago White indo na gráfica mandar fazer aqui, ó, as primeiras publicações, tá vendo? Ó a Anne Smith, Urias Smith, a primeira geração de missionários. Ó o colégio de Battle Creek aqui e Andrews indo para a Europa, tá vendo? Ele indo para a Europa? Esse aqui é o Kellogg, a Pamela comprou sucrilhos ontem, né? Aqui, ó. Hoje a família Kellogg não é mais adventista do sétimo dia, mas aqui é o colégio de Battle Creek e o sanatório de Battle Creek. Ele criou sucrilhos, a pasta de amendoim. Tudo saudável, né? Sim, tudo saudável. O irmão dele colocou açúcar e fez a fábrica e hoje é bilionário, né? E aí vocês estão vendo aqui muitas pessoas. No meio, você está vendo o que aqui? Duas imagens. O que? Jesus A e os lei- mandamentos. A igreja adventista, no início, teve muito problema com o legalismo. Ai, que lindo. A gente é salvo por guardar o sábado ou pela graça? Pela graça. Hoje a gente está craque nisso, mas antigamente os adventistas não entenderam. Em 1888 foi o grande debate adventista e finalmente Cristo, e não sábado, se tornou o centro da mensagem Amém. da fé. Amém. Ok? E aí, continuando aqui, nós temos os testemunhos para a igreja sendo publicado, a obra da saúde se desenvolvendo. Esses dois aqui representam o bom samaritano, lembra? Essa réplica aqui está no colégio de Loma Linda, lá na Califórnia, né? Leo Haluel, que veio para o Brasil e levou o adventismo para a Amazônia, para o Peru, para a floresta lá naquela região, né? E termina com aquela pombinha, representando qual profecia? Descida da chuva serôdia. A chuva serôdia, que a gente está esperando, né? O término da obra. Ó, nós temos aqui algumas publicações do Espírito de Profecia antigos, para vocês verem, tá bom? Uma pergunta, pastor. Pode perguntar, amigo. Esse Vida de Jesus é o que a gente trabalha? É o que a gente trabalha. Mas por que ele tem, tem mais conteúdo? É porque ele foi modificado. Tinha mais imagens e a letra era menor. E a letra tinha mais imagens e a grafia ali era diferente do nosso hoje. Esse é o livro Vida de Jesus que veio pelos primeiros colportores no Brasil. Era em alemão, gente. Entendeu? Para a comunidade lá no sul do Brasil. Ok? Ó, desejado. Nossa. Uhum. Uma pergunta, eu sempre tive essa dúvida. O Vida de Jesus é extraído do Desejado ou não? Não, eles são separados. São livros Separado? Eles são separados. diferentes. O Vida de Jesus, ele não é compilação, nem o desejado. No final do ministério de Ellen White, ela percebeu que era necessário ter livros mais cristocêntricos. Então você vai perceber que as grandes contribuições finais de Ellen White é tudo a respeito de Cristo. Ó, Caminho a Cristo, que é uma compilação, verdade. Desejar Todas as Nações, Caminho a super Cristo. cristocêntrico, né? E o Vida de Jesus. Caminho a Cristo é compilação. Ah, Cam- uma compilação. O Caminho a Cristo ele é compilação. Quando você lê o Caminho a Cristo, não Verdade. aparece os trechos, eu Verdade. acho. Mas ele foi compilado pelos secretários, junto com Ellen White. Foi um pedido que fizeram para ela fazer um livro que falasse sobre a salvação e que fosse um livro para mandar para o mundo inteiro. Isso. E foi o Caminho a Cristo. Ok? Legal. Alguma pergunta até aqui? Vamos dar uma olhadinha aqui agora. Ó, eu tenho uma pergunta Diga. sobre esse quadro aqui, ó. Ah, sim. Bibi, sabe aquele quadro, aquela profecia que fala sobre as 70 semanas, a Arrebentamento, morte de isso. Jesus no ano 31, o apedrejamento de Estevão, o início da pregação do Evangelho no ano 34, a pregação do Evangelho depois, a partir de 1944? Então, nesse quadro, a gente consegue ver exatamente que dia da semana caiu 22 de outubro e demais dias do calendário, de 1800 até 2050.
Nossa. O desapontamento foi numa terça-feira, Nossa, que nem. de uma segunda para terça-feira. E Jesus não voltou. Né? Ele vai voltar em breve. Amém. Podia ter zero da visão lá que ela teve do céu. Nossa. José Amador. Pode ver. Marcos. Ó, aqui são os pioneiros do nosso país, o Brasil, tá bom? Vamos começar a falar do Stauffer. Ele foi o primeiro colportor a vir para o Brasil. Nossa. Ele que foi o primeiro a vender livros oficialmente, ok? Glória.